Muito boa noite, senador Canedo e todo o estado de Goiás. Começa agora mais um programa Alô Canedo. Uma satisfação receber você, nos assistir aqui às melhores entrevistas, trazendo para vocês informações com qualidade. Hoje, especialmente, nós recebemos aqui em nosso programa o Tenente Coronel Xavier, que é o comandante do 14º Batalhão do Bombeiro Militar de Senador Canedo. Vamos trazer informações importantes aí para vocês sobre prevenções, sobre primeiros socorros e todas as ações ali que o Corpo de Bombeiros Militar está desenvolvendo na cidade de Senador Canedo. Para isso, eu te convido a compartilhar o nosso link para que mais pessoas sejam alcançadas. Fique ligadinho conosco, nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência com essa entrevista. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Voltamos com o nosso programa Alô Canedo. Hoje nós temos aí uma entrevista especial para você que está nos acompanhando. Notícia bastante importante para você que está em Senador Canedo. Nesse período de seca, logo está vindo a chuva aí, nós temos algumas ações preventivas que estão sendo realizadas aí na cidade de Senador Canedo através das nossas forças de segurança. E para isso nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o nosso comandante, o Tenente Coronel Xavier, que é o comandante do 14º Batalhão de Senador Canedo. Muito boa noite, comandante, seja bem-vindo. Boa noite, Fabrício, boa noite a todos que nos assistem. Para a gente é uma enorme satisfação. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar podendo falar um pouco aqui com todos aqui sobre segurança pública, sobre Corpo de Bombeiros, sobre Senador Canedo. Comandante, a satisfação é toda nossa poder receber o senhor aqui. A gente sabe dos enormes compromissos, né, que o senhor tem em sua agenda, e tirar esse tempo para falar aí conosco, falar com o nosso público, para nós é extremamente importante. Mas para quem ainda não conhece, né, o nosso Tenente Coronel Xavier, gostaria que o senhor fizesse uma apresentação, quem é o Coronel Xavier, né, como que foi essa vinda do senhor para Senador Canedo, assumindo aí essa enorme responsabilidade que é o 14º Batalhão. Isso. Primeiramente, eu sou de Goiânia, né? Eu nasci e fui criado aqui em Goiânia. Morei a minha vida toda aqui no Conjunto Aruanã, aqui em Riviera, aqui muito próximo a Senador Canedo. Então, desde muito pequeno, eu já vinha muito a Senador Canedo, tive muitos amigos, passei muitas tardes aqui em Senador Canedo com os colegas aqui. A minha infância foi toda aqui nessa região. E no ano de 98, eu ingressei na aeronáutica, assim que eu completei 18 anos, né? Fiquei na aeronáutica por 3 anos. E em 2003, eu entrei, fiz o concurso para o Corpo de Bombeiros e ingressei no Corpo de Bombeiros em 2003. Fiz a escola de oficiais aqui em Goiânia por 3 anos, saí aspirante, tenente. E como primeiro tenente, eu fui para o interior, designado como comandante de unidade. Minha primeira experiência como comandante de unidade. E fui lá para minha querida, eu falo querida porque é uma cidade que a gente acabou tendo uma paixão muito grande, né? Eu fui transferido com a minha família para lá. Fui eu, minha esposa e minhas 2 filhas pequenas na época, inclusive, bem pequenas. E era para ser uma experiência ali de 2 anos, mais ou menos, e a gente acabou ficando 11 anos. E aí eu fiquei lá no quartel do Corpo de Bombeiros, a gente desenvolveu o Corpo de Bombeiros na região, né? A gente acabou elevando lá de pelotão para a companhia. De lá tivemos a oportunidade de abrir mais quartéis na região Nordeste, né? Que foi Campos Belos, que é uma região bastante carente dos serviços de Corpo de Bombeiros à época. E de lá eu retornei para Goiânia.
E voltando para Goiânia, eu fui designado, fiquei 1 ano em Goiânia e de lá fui designado pelo comandante-geral, Coronel Washington, né, a comandar o quartel de Senador Canedo. Coronel Washington já havia sido comandante aqui de Senador Canedo, e aí ele fez esse pedido especial, né, que Senador Canedo é um local que ele particularmente gosta muito. Ele tem um amor muito grande por aquela cidade, comandou lá vários anos, né. E aí ele designou, né, pra gente vir para Senador Canedo, e eu cheguei em Senador Canedo em julho de 2022. Julho de 2022, já vão para 3, quase 4 anos, né, de Senador Canedo. E estamos aí nessa região que são muitos desafios, né, uma cidade que cresce muito, e automaticamente como ela cresce, os problemas também acontecem na mesma proporção, né. E aí a estrutura de Senador Canedo, a estrutura de segurança pública, ela tem que ser pujante e proporcional à medida do crescimento da cidade. Então os desafios são grandes, mas desafios que com equipe muito bem treinada a gente vem superando ele aos poucos, né. Estou aí já perfazendo 20, quase 23 anos de corporação, e a cada dia é como se fosse o primeiro dia. Os desafios eles são corriqueiros, cotidianos, todo dia tem um, e um desafio novo, algo para você se desafiar e fazer alguma coisa diferente por aquilo, né. Então é muito apaixonante. Estamos aí rompendo aí, graças a Deus tem dado certo, né. A gente tem uma equipe no Senador Canedo de bombeiros maravilhosa, uma equipe muito técnica, preparada, comprometida, né, um batalhão extraordinário, e para mim é um privilégio, uma satisfação estar à frente desse batalhão, dessa equipe, né, que eu falo sem medo algum, assim, sem receio algum. É uma equipe, é um dos melhores, é uma equipe de heróis realmente, né, ter trabalhado lá. Comandante, e a gente observa o crescimento também da corporação dentro de Senador Canedo, juntamente com a cidade. E visivelmente todo mundo sabe, por exemplo, uma dessas mudanças foi a nova sede, que hoje vocês estão ali próximo do Paço Municipal. Tinha uma sede um pouco menor, com estrutura um pouco mais limitada, né, hoje vocês estão num espaço que é mais adequado, mais estratégico. Então essa estrutura do batalhão, ele tem acompanhado esse crescimento de Senador Canedo ao mesmo tempo? Exatamente. A mudança ela veio justamente por conta disso, por conta desse crescimento, né. O quartel do Corpo de Bombeiros de Senador Canedo, ele foi fundado no ano de 2000. Então, aquela realidade, aquela época, aquele quartel estava bem localizado e aquela estrutura, ela conseguia suportar as demandas que tinha na época. Mas como a gente bem sabe, a cidade cresceu muito. E aí a mudança de estratégia ela foi necessária, né, ela foi necessária. Hoje o quartel está num local extremamente estratégico, de visibilidade, de saída para ocorrência, isso conta muito, né. Próximo à GO 403, fácil fluxo de ir para Senador Canedo por qualquer lado, isso é muito importante. E a estrutura do quartel ela acompanhou, né. Hoje nós somos 50 bombeiros, tem 12 viaturas, você tem todos os serviços de bombeiro à disposição, você tem combate a incêndio, você tem caminhões de salvamento, você tem viaturas de salvamento, você tem ambulâncias, você tem produtos perigosos, você tem resgate, você tem tudo aquilo que é necessário para suportar uma demanda de uma cidade do porte de Senador Canedo, você tem. A gente tem lá equipamentos de última ponta, equipamentos de proteção individual, equipamentos de bombeiro, de combate a incêndio, eh equipamentos para qualquer tipo de resgate e salvamento, né, que suporta a demanda da cidade. Mas eu costumo falar assim, que o corpo de o ser bombeiro é um serviço extremamente técnico, né, é extremamente técnico. É uma área de atuação de risco extremo, né, risco o tempo todo a gente está correndo risco, inclusive risco da própria vida. Então, ele é técnico, você tem que ter os equipamentos, você tem que ter as viaturas. Porém, a força do corpo de bombeiros ele está na equipe, né, na equipe e no treinamento. Os outros são importantes, né, realmente são, mas a coesão, o treinamento, a integração e uma equipe motivada é o que faz a diferença. E isso é o que tem feito a diferença em Senador Canedo, né. A integração da segurança pública, a integração promovida pelo prefeito Fernando Peloso também,
com todos os órgãos, né? A carta branca que ele dá para todos os órgãos se ajudarem, se comunicarem, né? Sem travar muito a burocracia, isso tem feito uma grande diferença em Senador Canedo, isso tem feito uma grande diferença na segurança pública e isso tem feito uma grande diferença no Corpo de Bombeiros também. A gente sozinho a gente não faz muita coisa, porém juntos, a gente consegue trabalhar de forma mais articulada e as nossas ações de resposta, elas conseguem ser mais eficazes, né, elas conseguem ser mais eficazes. Eu acho que esse é o grande diferencial, e isso que tem feito Senador Canedo, a estrutura de segurança de Senador Canedo, está à altura da demanda do crescimento da cidade. Ter uma equipe técnica qualificada, preparada, com equipamentos necessários, importantes para fazer essas ações, é o que faz toda a diferença no combate a essas ocorrências. Agora, veja vocês, o crescimento, né, o tanto que Senador Canedo cresceu, a cidade que mais cresce no Brasil. Então, imagine vocês a estrutura necessária para comportar tudo isso, né, comandante? E Tá. ter um atendimento de qualidade para a população, que eu acho que é justamente aquilo que está sobre o alvo dos olhos da população. É aquele atendimento imediato, de qualidade, preciso, né? E que vai fazer a diferença ali na rotina, no dia a dia do povo canedense. Nós vamos por um breve intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre essas ocorrências. A cidade cresce, os problemas também acompanham. Então nós vamos aí entender um pouco desses números de ocorrências, como que tem sido tratado e como que está a estrutura do Corpo de Bombeiros de Senador Canedo para atender você da população canedense. Fique com a gente, nós voltamos já já. Já imaginou uma escola de qualidade próxima da sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos com mais um bloco do nosso programa Alô Canedo. Hoje nós estamos numa entrevista aqui super especial, trazendo informação de qualidade para você, falando sobre a área da segurança pública aí de Senador Canedo. Para isso nós estamos recebendo aqui o nosso Tenente Coronel Xavier, que é o comandante do 14º Batalhão de Bombeiros Militar aí de Senador Canedo. Comandante, a cidade cresce e Senador Canedo especialmente é a cidade que mais cresceu no país, com população acima de 100 mil habitantes e, naturalmente, os problemas também crescem, a demanda aumenta. Como que tem sido essa demanda, essa estrutura de vocês para receber essas ocorrências que têm aumentado ao longo do tempo? Exatamente. Como você bem disse, as demandas elas aumentam de forma proporcional também ao crescimento da cidade, né? Senador Canedo, 14º Batalhão de Bombeiros Militar, atendeu no ano de 2024, só para a gente ter uma noção, 3.659 ocorrências. Só agora em 2025 nós já atendemos 2.843 ocorrências. Então a gente vai chegar aí até o final do ano de 2025 facilmente perto das 4.000 ocorrências atendidas, né? Isso eu falo Senador Canedo, majoritariamente. Porém, a nossa área de atuação operacional é Senador Canedo, Bonfinópolis e Caldazinha. Então, a gente tem cerca ali de 10 a 15 ocorrências por dia.
Então é um número considerável. É um número considerável e exige uma logística de poder operacional bem articulada para a gente conseguir atender todas essas ocorrências, né, são muitas ocorrências. São quase 300, a gente está falando aí de 300 ocorrências por mês, praticamente, em média. Então a gente tem hoje, 50 bombeiros dividido em 4 equipes operacionais que a gente fala, né, 4 alas de serviço. Eles tiram plantões de 24 horas, né, 24 horas por 72 horas de folga. E nesse dia que ele está de serviço, tem 10 a 12 bombeiros por dia de serviço, que eles se dividem nas viaturas. Então todo dia tem lá uma viatura de incêndio, uma viatura de salvamento e viaturas de resgate, né, que são as nossas ambulâncias, que são, o 80% das nossas ocorrências diárias praticamente são as ambulâncias, né. Então as ambulâncias do bombeiro, elas praticamente não param, elas saem o tempo todo. É muita ocorrência na realidade, né, então é ocorrência de trauma, é ocorrência de mal clínico, de acidente de trânsito, enfim, é 24 horas intensos ali, né. A gente costuma falar, assim, que dessas 4.000 ocorrências por ano aí praticamente, são 4.000 sirenes tocando, 4.000 deslocamentos e 4.000 ajudas a pessoas que estão necessitando daquele chamado, Sim. né. E aí sem tirar as ocorrências de polícia militar e sem tirar as ocorrências de SAMU também, né, que devem ser um tanto considerável. A gente atende as ocorrências e a gente também tenta atuar um pouco na parte preventiva, né, que é aquela parte onde a gente tenta, incutir na sociedade aqueles cuidados para que se evite os acidentes, né. Então a gente tem as nossas diversas operações, a gente divide o nosso campo de atuação em operações. A maior delas é a Operação Cerrado Vivo, né, que é aquela operação de queimadas, que ela começa lá em janeiro com a parte preventiva e vem até agora a parte de resposta, até as chuvas chegarem, né, se Deus quiser tem previsões aí para meados de outubro, né, tá chovendo. E a gente procura trabalhar nessa prevenção dessas operações. Na Cerrado Vivo especificamente, esse ano a gente já tivemos aí 340 ocorrências de incêndio de vegetação, né. Então foi um ano que pesado com relação a incêndio de vegetação, um ano que teve muita ocorrência, mas que graças a Deus a gente está tentando atender o máximo de ocorrências que é possível atender. E chegando aqui o período das chuvas, a gente já entra em outra operação, que é enchente e alagamento, né, aí a gente meio que muda a chave. A gente Sim. sai de uma sequidão, de fogo extremo, e a gente vai para a chavinha agora chuva extrema, né, Ah, alagamento, erosão, desabamento, árvore caída, fiação, muitas enxurradas que às vezes levam as pessoas, levam carros, né. E aí a gente muda a chavinha e já foca em uma outra operação tão quanto importante como a Cerrado Vivo, né, que é uma outra demanda importante que a gente está se aproximando também, e as dicas de segurança são as várias, né, na questão do inci das enchentes e alagamentos, é evitar aqueles períodos chuvosos, evitar transitar, ficar resguardado numa estrutura física, né. A chuva muito intensa, a gente tem que evitar esses deslocamentos. E em sendo necessário o deslocamento, evitar aqueles pontos da cidade que a gente já sabe que são pontos problemáticos. A gente já sabe que são pontos mapeados e são pontos que vão ter problemas com alagamento, então evitar esses pontos, esperar a chuva passar, o nível da água diminuir para a gente poder passar, né. e são pontos que já são conhecidos da comunidade também, né, comandante, pelo histórico de ocorrências. A grande maioria desses pontos já são pontos de baixada, pontos onde se você tem erosões próximas. E às vezes não, né, e quando não também, você tem a possibilidade também de acionar o corpo de bombeiros para que vá lá e tire aquela pessoa daquele local, né, que ela tem. Tem também uma estrutura muito importante também, que é a Defesa Civil Municipal, né, a coordenação da Defesa Civil Municipal, que ao meu ver é uma das ações importantíssimas que o prefeito Fernando adotou no seu mandato, né, que foi operacionalizar a Defesa Civil Municipal. São poucas as cidades no estado que têm uma Defesa Civil Municipal operante, eficiente e eficaz como a Defesa Civil Municipal de Senador Canedo. Pra gente é algo muito importante, é uma ajuda constante que vem a fortalecer o sistema de segurança da cidade, né, com certeza. Diminui também um pouco da carga sobre o corpo de bombeiros, né, comandante, que atende o maior número de ocorrências do município.
que tem Defesa Civil Municipal, tem ali o SAMU, mas a concentração das ocorrências, quando aconteceu alguma coisa, lembra, o Corpo de Bombeiros, né? Lembra do Corpo de Bombeiros, é aquela, a gente costuma falar assim, é aquela, na hora do desespero, na hora do sufoco, aquele 193 às vezes te tira do sufoco, às vezes tá ali para te ajudar, né. E pra gente é uma satisfação muito grande, né, é uma profissão extremamente gratificante na realidade, né. Poder ajudar quem tá precisando realmente, né, isso é muito importante. E como você falou, a Defesa Civil Municipal ela vem para nos ajudar, né, todos os órgãos, como eu havia falado lá no começo, a integração ela é muito importante, né. E graças a Deus a gente tem uma integração muito importante lá em Senador Canedo. E são todos os órgãos trabalhando para poder dar um direcionamento naquela ocorrência da melhor forma possível, né, principalmente naquelas ocorrências de grande vulto, né. E a gente tem as ocorrências corriqueiras que eu falei, 10 a 15 ocorrências por dia, que são as ocorrências de fácil resolução, mas vira e volta tem ocorrências de grande vulto. A gente não pode esquecer que Senador Canedo é um importante polo petroquímico, é uma importante carga de incêndio, dentro do Centro-Oeste, dentro do cenário nacional. Então isso daí traz para a gente uma importância e uns olhos muito apurados para esse tipo de ocorrência lá em Senador Canedo, né. Então a gente tem alguns incêndios muito grandes, a gente tem muitos tombamentos de carretas de combustível importantes, né, e isso daí às vezes, são ocorrências que elas não são de resolução ali em poucas horas. São ocorrências extremamente desgastantes e que ela envolve uma complexidade de resolução muito grande. Daí é onde faz a diferença, a integração. É nessa hora que a gente vê o poder municipal junto com o poder estadual para a resolução daquele problema. E não importa de quem é o problema é de todos. Não importa quem causou o problema é de todos. Está afetando a todos, está afetando o meio ambiente que é de todos, está afetando a vizinhança que é todo mundo. Então essa integração de todos ali, seja articulados no poder público municipal junto com o estadual, seja articulado no plano de auxílio mútuo, né, que isso é importante. Senador Canedo, apesar da grande carga de incêndio, como eu havia falado, mas ele também cresce a sua estrutura de segurança da mesma proporção. Então lá tem um plano de auxílio mútuo que reúne todas as empresas de grande porte do Senador Canedo, não só as empresas do polo petroquímico, e elas de forma integrada, junto com o Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil Municipal, junto com o Estado, junto com o poder público de uma forma geral, a gente senta num comando unificado e vê qual que é a necessidade. A necessidade é caminhão-pipa, a necessidade é pá carregadeira, a necessidade é equipamento, a necessidade qual for a necessidade, você tem um comando unificado ali que vai direcionar qual que é a demanda, e a gente vai de forma conjunta, unida, fazer valer aquele jargão, né, que juntos somos mais fortes, e juntos realmente somos mais fortes. E Senador Canedo hoje, graças a Deus, ela tem sido um exemplo de união, de esforços, né. A gente tem caminhado nesse sentido, e a união de esforços no município tem feito a diferença no momento dessas ocorrências, né. São ações como essa aí que eu acredito que a população do Senador Canedo deve valorizar muito bem e entender que as forças de segurança, especialmente de Senador Canedo, têm se unificado, têm agregado forças, né, para o combate a essas ocorrências, aos sinistros que têm ocorrido ali dentro do município. Então, eu acho que o Senador Canedo aí só tem a comemorar com as forças de segurança no geral e com todas essas ferramentas, esses dispositivos, como o PAN, que o senhor mencionou aqui, que são instrumentos que no momento de sinistro, de desastre, fazem toda a diferença para o combate, um combate eficaz e uma resposta rápida, né. Comandante, agora, o senhor falou que o 14º Batalhão, ele também atende Caldazinha e Bonfinópolis. Mas diferente de Senador Canedo, Caldazinho e Bonfinópolis não tem defesa civil municipal, é isso? O Uhum. senhor confirma para mim caso eu esteja errado. Aí, nesse caso, o bombeiro, então, tem a defesa civil estadual que faz esse atendimento se necessário. Exatamente. O 14º Batalhão, ele é uma regional de defesa civil, né. Então ele também executa as ações de prevenção, as ações de mitigação, as ações de preparação e resposta e reconstrução lá na frente com o município, que são as fases da defesa civil em toda a nossa regional. Bonfinópolis e Caldazinha ainda não tem uma estrutura operacional como a de Senador Canedo,
E aí nós fazemos o papel de defesa civil nesses municípios, né. Conforme a gente tinha falado, graças a Deus são municípios um pouco menores, então a carga de demanda também ela é um pouco menor, Sim. né, ela é proporcional ao crescimento da cidade. Onde tem ser humano a gente costuma falar que tem problema, né. É. E aí a gente tem uma concentração maior por conta de uma demanda maior em Senador Canedo, e Senador Canedo a gente tem um braço forte lá, nossa mão amiga, que é a Defesa Civil Municipal, né, que vem desempenhando juntamente conosco ali um serviço extremamente essencial, né. A gente, eh, atua também em prevenções, né, então é muito importante falar que o Corpo de Bombeiros também ele tem um projeto que a gente chama PROEBOM, Projeto Educacional Bombeiro Mirim, onde anualmente a gente forma crianças, né, no Bombeiro Mirim, é o famoso Bombeiro Mirim, né, a gente forma crianças de 8 a 11 anos de idade, são turmas de 25 a 30 crianças, que vão lá no quartel, ter disciplinas, né, ter disciplinas correlacionadas à ética, à ética, disciplina militar, à prevenção de acidentes domésticos, prevenção de acidente vegetação, salvamento aquático, enfim, as diversas formas de prevenção, essas crianças vão lá ter esses ensinamentos. Incêndios em vegetação, eles participam de várias operações também de conscientização, né, de conscientização a esses diversos acidentes. Muitas visitas, eles visitam muito, é um projeto que eu tenho, assim, como um projeto de matriz social importantíssimo, né, porque aí ele atua ali na formação da criança. A gente fala muito, bombeiro relaciona bombeiro muito à ação de resposta, e a nossa maior parte da atuação é resposta realmente, Sim. mas a prevenção ela é muito importante, né. O melhor incêndio, o melhor acidente é aquele que não acontece, né. O melhor dos mundos é não ter o acidente, é não ter o incêndio, é não ter o acidente de trânsito, não ter o mal súbito, não ter um acidente doméstico dentro de casa. Então, nisso a gente tem que mudar uma cultura. E às vezes mudar a cultura de quem já é adulto, talvez não acompanha tanto o conhecimento de quando você atua na criança, na semente, né, na sementinha ali. Então a gente vem plantando essa semente anualmente, né, já formamos mais de 50 turmas de bombeiro mirim, inclusive o quartel do Senador Canedo é um dos pioneiros de formação de bombeiro mirim no estado de Goiás. A gente forma muitas turmas. Depois que a gente chegou lá, inclusive, a gente estendeu essa formação de turmas que estava restrita a Senador Canedo. Hoje a gente forma uma turma de Senador Canedo, forma turma em Caldazinha e forma turma em Bonfinópolis, né. Então a gente tem turma das 3 cidades da nossa jurisdição operacional, a gente forma anualmente turmas de bombeiro mirim. E os pais têm dado um feedback muito importante, né, eles têm elogiado muito, têm visto uma diferença muito grande no comportamento dessas crianças depois que eles passam por esse programa, né, que é o Projeto Educacional Bombeiro Mirim. Inclusive nós estamos formando a turma de 2025 agora no final de novembro, né. Essa também é uma ação de prevenção e começa exatamente no ponto ideal, que é com as nossas crianças que estão crescendo e vão crescendo com essa política de prevenção, com essas ações que fazem toda a diferença na comunidade local. Nós vamos para um breve intervalo comercial, na volta nós vamos falar sobre as principais ocorrências e algumas dicas de segurança para você que é dona de casa, para você que está aí na rua a todo instante. Fica ligadinho no nosso programa aí, você vai ter informação importante e de qualidade. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o CORA, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Arrume-se comigo
melhore um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura! A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas! Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos aí com mais um bloco do nosso programa Alô Canedo. Estamos aqui com um convidado super especial e trazendo informações extremamente importantes para nós de Senador Canedo, para nós de Caldazinha, de Bonfinópolis, todo mundo que está nos assistindo aí. Hoje nós estamos aqui com uma pauta muito interessante e importante para a nossa sociedade, recebendo aqui o nosso Tenente Coronel Xavier, que é o comandante do 14º Batalhão de Senador Canedo e região. Comandante, a gente sabe que no dia a dia nós nos deparamos com algumas situações que são difíceis de lidar, né? Especialmente o Corpo de Bombeiros está presente na maioria delas, que é os acidentes domésticos, né? Qual é o maior número de ocorrências nessa parte de acidente doméstico que o Corpo de Bombeiro deixa um alerta importante para a sociedade? Sim. Como eu havia falado, 80% das nossas ocorrências, elas envolvem a ambulância. Então a ambulância ali, ela envolve um grande número de acidentes de trânsito, que as dicas de acidente de trânsito são aquelas de ter a prudência, de respeitar a sinalização, diga-se de passagem, senador Canedo é bem sinalizada, não ingerir bebida alcoólica, né, aquela prudência, perícia necessária para o trânsito. E uma outra grande parte dessas ocorrências que a nossa ambulância atende são acidentes que ocorrem exatamente dentro da casa das pessoas. O acidente, muitas vezes, ele não está fora, ele não está lá na rua, ele está lá dentro de casa. Então, muitas pessoas se acidentam dentro de casa. Sejam os maus súbitos, né, que é um AVC, um infarto, uma epilepsia, alguma coisa assim, e sejam aqueles acidentes, por exemplo, engasgo. Então você tem muito engasgo, principalmente engasgo de recém-nascido, de crianças. Você tem muito choque elétrico, né? Você tem muitas acidentes com crianças envolvendo água dentro da casa, envolvendo produtos químicos dentro de casa. Esse número de ocorrências, elas são demais. E aí a gente tem que ter uma atenção. Quem tem criança dentro de casa tem que ter uma atenção redobrada, né? Então a questão do engasgo tem que ter um cuidado muito grande, saber fazer aquela manobra, né, manobra de Heimlich, que é aquela manobra do desengasgo, que você vira a criança de bruços e dá os tapinhas nas costas da criança. A gente ministra muita palestra, inclusive, com relação a isso, tem muito vídeo no YouTube, que é importante a pessoa buscar esse conhecimento de ter essas manobras de desengasgo. Ficar muito atento a pequenos objetos na mão de crianças, muito atento a recipientes com água dentro de casa, né, seja balde, banheira, piscina. Então tem que dar um jeito de restringir a chegada da criança ali naquele ambiente. Restringir crianças em cozinhas, a gente atende acidente demais de criança em cozinha. Então cozinha é um local dentro da casa que, para criança, tem muito acidente. A gente tem que ter uma atenção extremamente redobrada dentro de cozinha, criança. Produto químico, que boa, detergente, aqueles produtos que tem aquelas cores rosa, verde, fluorescente. Chama atenção. Chama muita atenção, o menino fica com o olho brilhando naquilo e dá um tom de ser algo muito juvenil, muito infantil, mas não é algo extremamente nocivo, né? É um produto perigoso, então essa estante, esses produtos, eles têm que estar em local de difícil acesso à criança. Como eu falei, choque elétrico tem demais, tem muito choque elétrico, muito acidente de sobrecarga de energia, né? Aquelas extensões ou benjamins que falam que você liga muita tomada naquela extensão, aquilo ali sobrecarrega. Celular, carregando celular, mexendo celular aquece, celular carregando em cama, né? Inclusive esses pontos que eu citei, eles são muitos pontos de origem de incêndios. Diga-se de passagem,
nós já atendemos no ano de 2025, 33 ocorrências de incêndio em residência, por exemplo, incêndio residencial, vindo dessas sobrecargas do sistema de eletricidade da casa, e inicia-se um incêndio, né? São 33 incêndios em residência, atendidos só pelo 14º Batalhão. Então você vê que é um número considerável. Sim. E grande parte, ou se não todos esses acidentes, são acidentes evitáveis. São acidentes com atitudes ali de segurança, de prevenção, de prudência, você pode evitar um acidente na sua casa, né? Eu acho que o principal chave é justamente isso daí, né, comandante? A maioria desses acidentes, é como você falou, são evitáveis, né? Evitáveis. Então o corpo de bombeiro chega numa cena de acidente desse e olha e fala assim, poxa, poderia ter evitado, né? Eu acho que vale a pena demais a sociedade ter mais atenção, ter mais cuidados, redobrar aí esses cuidados dentro da residência, com os filhos, as crianças, até mesmo os adultos, né? E aí a gente consegue, só assim eu acho que a gente consegue diminuir esse número de acidentes domésticos. Como o senhor falava há pouquinho da manobra de desengasgo, é uma manobra extremamente importante que salva vidas. Ao mesmo tempo, se não souber fazer também, né, comandante, pode ceifar uma vida também, né? Com certeza. É uma atitude simples, uma manobra fácil, porém fácil para quem sabe. O conhecimento ele se torna fácil a partir do momento que você tem o conhecimento, né? Uma coisa simples que você não tem conhecimento daquilo já se torna algo complicado. E nesse caso específico leva à morte, né? Poucos segundos sem oxigênio no cérebro, a gente sabe que leva à morte, se não à morte, às sequelas que são irreversíveis. Então é uma atitude simples e que todos devem saber e que o Corpo de Bombeiros também está à disposição para passar essas informações em todas as visitas que são feitas, todas as escolas que nos procuram para dar palestras, as visitas que são feitas no quartel, os bombeiros mirins, todas as formas que a gente tem de estar passando esse conhecimento, a gente está extremamente à disposição e a gente, na realidade, é um interessado a repassar esse conhecimento. Como a gente havia falado, todos ganham com a criação de uma cultura prevencionista na nossa sociedade, né? Então todos ganham com isso, porque às vezes eu sei, mas ou alguém que saiba pode estar socorrendo uma pessoa do lado do meu ente querido, por exemplo, que eu não estou do lado. É um amigo nosso que às vezes eu não estou do lado, que tem um conhecimento, ou que você tem um conhecimento, mas outra pessoa já tem um conhecimento. Então esse conhecimento ele tem que ser multiplicado, né? Ele tem que ser multiplicado. A população, de uma forma geral, ela tem que ter ânsia pelo conhecimento, ela tem que correr atrás, ela tem que querer saber onde que ela procura esse conhecimento também, para ela ir atrás desse conhecimento, e além de ter aquela cultura prevencionista que é vital, que a gente sabe que os acidentes, como você bem falou, eles são evitáveis. Então a gente sabe o que causa o acidente. Sim. Na realidade, muitas vezes a gente, no dia a dia, na nossa correria, a gente passa despercebido por muita coisa. Mas essa atenção que a gente tem que ter, principalmente dentro da nossa casa, ela é uma atenção, guarda alta, atenção constante o tempo todo, né? É isso aí, informação importante para você. Hoje um programa super especial aqui com o nosso Tenente Coronel Xavier, que é comandante do 14º Batalhão de Bombeiros Militar, que está ali em Senador Canedo, que atende Senador Canedo, Caldazinha e Bonfinópolis. Então nós trouxemos aqui um programa especial para você, trazendo informações importantes, informações que podem fazer a diferença aí no dia a dia da nossa comunidade local e os alertas para esse período chuvoso, que está para chegar aí, e aí fica aquele alerta para os cuidados especiais para a gente evitar esses acidentes e acidentes que podem ser fatais. Comandante, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua disposição em estar aqui conosco, falando com o nosso público, né? Em especial com toda essa população que tem aí um carinho, um apreço especial por todo esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Ô Fabrício, eu fico extremamente lisonjeado pelo convite, viu? Muito obrigado, parabéns pelo serviço que você presta aqui, não só aqui, como na Defesa Civil Municipal também, né? Você é um profissional extremamente qualificado e motivado no que você faz, parabéns. E a gente está sempre à disposição da sociedade, através do número, né? Aquele velho númerozinho lá que a gente tem que ter sempre em mente, é 193. É importante a gente falar, Fabrício, e usar o contato aqui, né? O canal. A corporação como todo, o estado de Goiás como todo, ele está numa migração dessa telefonia, né? Aqueles cabeamentos de par trançado, que é os cabos de telefone, eles estão acabando. Isso é uma resolução da Anatel, na realidade, o Brasil todo está dessa forma.
E a migração desses telefones de emergência, eles estão indo para uma forma de VoIP, que é uma forma via internet. Então, durante essa migração, estão ocorrendo muitas oscilações. Então, em muitos períodos, a população liga o 93, e não é só o 93, como eu falei, são todos: o 93, o 90, o 92, SAMU, Polícia Civil, PRF, todos esses tridígitos, né, de emergência, eles estão passando por essa migração, e aí estão ocorrendo muitas, né, até se completar essa migração, estão ocorrendo muitas oscilações, e pode ser que não dê. A gente pede para a população continuar ligando o 93. Em paralelo a isso, eu quero deixar disponibilizado aqui também um WhatsApp, que pode ser feito também esse contato via o WhatsApp, que é o 3201-2407. E também um outro contato também, a gente tem um telefone funcional que fica lá no quartel, caso não dê certo o 193, a população não consiga ligar. Tem um funcional que é o 629 9936 5180. Então esses são os canais que a gente está fornecendo para a população para tentar o contato com a gente, e a gente está ali à disposição para poder tentar ajudar o mais rápido possível, né. E muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Maravilha, eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, tá aqui na nossa telinha os contatos para você aí conseguir falar lá no Corpo de Bombeiros de forma imediata, com uma resposta rápida e precisa assim que você precisar. Esperamos que não precise, mas se precisar, o Corpo de Bombeiros está à disposição para servir a comunidade. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela sua companhia, sua audiência e mais um programa Loucanedo. Te convido a compartilhar aí o nosso link, fica ligadinho nas redes sociais e acompanhe quem serão os nossos próximos convidados. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.